Que a paz crística e mariana esteja com todos vocês, abrandando e acolhendo-os no grande amor universal. Então, caríssimos, há mais de 3.000 anos no calendário de vocês, no calendário físico, existiam seres chamados druidas, que habitavam a Britânia, uma região que vocês conhecem como a Grã-Bretanha, Irlanda, naquela faixa territorial próxima. Existia a região da Britânia. Dentro dessa região, existiam seres classificados como druidas. Os druidas, caríssimos, longe de serem, às vezes, como uma percepção coloquial de vocês, como nobres feiticeiros, os druidas, dentro de uma legião que assim populacional naquele momento existia, eram desdobrados, por exemplo, em filósofos. Era uma sociedade. Filósofos. Outros se dedicavam aos campos das artes. Outros se dedicavam à medicina. Os druidas contribuíram bastante com a medicina, com a alquimia, com os processos arquitetônicos e de engenharia, não só por conta das grandes geometrias sagradas deixadas por eles, mas também por campos dimensionais das plataformas ali de conjunto de pedras colocadas estrategicamente em pontos conectivos com outros planetas, com outras galáxias, consequentemente condensadores conscienciais energéticos, onde os ritos, inclusive, eram realizados. Então, caríssimos, os druidas precisam ter uma oportunidade maior de respeito dentro do sistema coloquial de vocês, pela amplitude da sua inteligência. Era um sistema societário divinamente organizado. E seguiam para outros campos, falei campos de Britânia, não é? Britânia não é somente Grã-Bretanha, Irlanda. Inclusive, os druidas deixaram a cruz celta. Não sei se vocês sabem a cruz celta, uma cruz com um círculo. A cruz celta, caríssimos, dando uma nova visão e perspectiva do que ainda estava por vir, porque há 3.000 anos, Jesus, a passagem 2.000, então 1.000 anos antes, no calendário de vocês, os druidas já tinham uma cruz celta. Algo que foi aprimorado ao longo dos anos e séculos vindouros, mas os druidas já tinham ritualísticas similares aos clamores conectivos ao divino. Grandes seres laboratoriais, botânicos, alquimistas que falam não somente de ervas, mas também da manipulação dos elementos e dos elementais. Silfos, do fogo com as salamandras, os duendes, os campos utilizados das fadas. Os druidas, caríssimos, dentro deste campo societário, deixou várias gravuras em pedras, em caminhos, em formatações, principalmente na região que hoje é Irlanda do Norte, diante de caminhos, peregrinações em Escócia, por exemplo, e seguindo para os países nórdicos, tem-se a grande formatação da mitologia nórdica. Suécia, Finlândia, Dinamarca, países nórdicos tiveram um campo vivencial da mitologia nórdica, similar à mitologia grega, greco-romana, aborígene, aqui do país de vocês, do Tupi-Guarani, não é?
dos sistemas indígenas, que assim vocês conhecem, dos indígenas australianos, não é? Descendentes de uma linhagem de raça primária, uma das raças primárias do planeta Terra, naquela região de Austrália, muitas vezes antes da Pangeia, antes da separação de territórios. Então, falando de mitologia nórdica, vocês percebam a grande semelhança. Quem quiser e puder, por favor, faça um estudo comparativo aos deuses nórdicos, aos deuses gregos e aos orixás, por exemplo, aos deuses iorubanos. Não deuses para se sobrepor a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, caríssimos. Purifiquem, neutralizem essa formatação. Diz, por que falar de deuses estar a dizer que seria maior do que a consciência do pulsar do todo, da zona de inteligência e criatividade, que é Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Então, esses deuses estão em similaridade com os demais, assim consagrados nos campos iorubanos, por exemplo, nos campos gregos. Thor, Deus do trovão. De quem faz semelhança para os orixás? Xangô. Não é, caríssimos? A deusa Freia, que existe uma grande dualidade, não é? A deusa Freia, Odin, não é, caríssimos? Loki, o deus da mentira. E assim como os campos assim acreditados, os iorubanos acreditavam no Orum e no Aie, o céu e a terra. Os nórdicos acreditavam em Midgard e Asgard. Asgard, céu. Midgard, a terra. Orum, Aie. Asgard, Midgard. Percebem, caríssimos, como as coisas vão ficando similares, que na realidade são nomenclaturas, assim como a Torre de Babel. Por isso que eu quero falar de Torre de Babel. Vamos fazer um momento oportuno. Então percebam que as contribuições da mitologia nórdica, consagrada principalmente pelos seres aborígenes que assim ali vivenciavam tal mitologia, como os vikings, diante das suas gravuras, vocês têm um sistema artesanal das carrancas. Carrancas. São para afastar demônios, dragões. Tem um dente assim grande, né, na frente. Sim. Assim como os nórdicos assim também já faziam, não é? Para espantar os maus espíritos diante de sacrifícios que assim eles entendiam em ritos assim necessários. Percebam uma questão, caríssimos, quero chamar a atenção. Em campo nórdico, associado com o campo iorubano, vamos fazer a analogia, não é? Iorubano. Percebam o sistema de lideranças diante dos seus deuses, de manifestações da natureza e do grande respeito a tais manifestações. Porque os iorubanos, eles classificavam, colocando nomes, as manifestações da natureza. Ao arco-íris, o chumaré, não é? Ao arco-íris, às águas doces, às águas salgadas, aos raios, às ventanias, assim como os classificavam também os deuses nórdicos. Caríssimos, percebam que tudo o que há no planeta há milhares e milhares de anos, por meio das suas civilizações, que às vezes não se encontravam ou se encontraram posteriormente em séculos bem posteriores. Século XIV, século XII, XIV, XIII, XIV, diante de invasões de Paris por vikings e das cidades da Britânia por vikings,
ou seja, seres que professavam a mitologia nórdica, consagrando seres que professavam o rito celta. Percebem, caríssimos, como tudo vai se interligando? E o grande Manchester de estar em permanência divina encarnatória é vivenciar toda essa integralidade. Onde há separatividade? Onde há separatividade? Quem está mais correto? Os seres aborígenes que vivenciavam no território brasileiro, os iorubanos, africanos, os celtas, os nórdicos, os lakotas, os dakotas, os incas, os maias, egípcios, astecas, toltecas. Quais estavam com as suas maior verdade? Todos estavam conectados, estabelecendo canais aparentemente distintos, porém unos com o divino. Pai Damião, os druidas são espíritos que não estão mais na Terra. Na região onde floresceu essa civilização tem muitos corpos círculos, alguma relação e os círculos de pedras? Sim, falei dos druidas na construção das pedras, não é? Sim, existem florestas. Em breve vamos formar um grupo aqui disponível, não é, para divino aterramento, para fazer o caminho de Merlin, para estarmos em conexão, estarei em manifestação com vocês e assim as pessoas que forem, no Grande Lago, onde diz em literatura lendária, onde estava a espada de Excalibur. E a espada de Excalibur, caríssimos, é um grande amuleto, sustentáculo e divisório de dragões. Ali está plasmado em literatura, porém, na existência histórica deste planeta, diante do grande dragão. Percebam a bandeira dos países que estou a falar. Existiu o dragão. Existiu o leão e o dragão. O leão e o dragão. Seres que estavam ali a alicerçar as civilizações à época, ainda séculos próximos a vocês, quiçá há 3.000 anos, alicerçando o que estaria por vir, Então, caríssimos, Jesus, em consciência materializada, esteve aqui no planeta Terra, colocando-os como um grande estandarte, o amor. Colocando que, independentemente da civilização, não haveria nenhum tipo de diferença de melhor ou pior, mas que todos deveriam ser respeitados diante da sua profunda e divina conexão com o cosmos, com as estrelas. Os celtas possuíam avançados estudos astronômicos, assim como os egípcios, assim também tinham, assim como os astecas, assim como os incas, os maias. Percebam que civilizações mais primárias, estou falando primárias de 3.000, mas poderíamos regredir mais ainda, em milhares e milhares de anos, aprofundando arcabouços já colocados neste planeta, que hoje a tecnologia de vocês ainda está deficitária, se fosse comparado ao que estaria disponível para aquelas civilizações aqui colocadas, e o quanto eles avançaram em astronomia, agronomia, matemática, hidráulica, educação religiosa, educação ambiental. Percebem, caríssimos? A tecnologia, os dutos que levavam as águas, desviando-as de rios, colocando para plantações e cidades. Como? Em pouquíssimas faixas disponíveis naquele momento, e já ter grandiosas
formas de produzir sistemas eletroquímicos, condensamentos alquímicos. Como, caríssimo? A química, o estudo avançado das substâncias, a botânica de tais civilizações. Os druidas tinham muitos aprendizados, campos filosóficos similares aos campos filosóficos romanos. Então percebem, caríssimos, como existe uma interligação? Assim seja.